São 17 horas, sejamos todos bem-vindos. Estamos começando mais uma reunião pública das nossas tardes, noites de domingo, onde aqui juntos estudamos o Evangelho narrado por Mateus, à luz da doutrina espírita, o Evangelho narrado por Mateus, que se encontra no início mesmo do Novo Testamento, é o primeiro livro do Novo Testamento, o livro do evangelista Mateus. E aqui o estudamos versículo a versículo à luz da doutrina espírita. Vamos começar então com a nossa prece, já começamos a gravação. Eu silenciei os microfones dos amigos ao final da prece final. Está aqui barulhento, está aqui. Vamos tirar o som. Ao final da prece final, ligaremos os microfones. Caso haja alguma dúvida, basta que anotemos e ao final falaremos sobre ela. Desligaremos a gravação e falaremos sobre as dúvidas, caso hajam. Vamos então à nossa prece. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este momento em que aqui buscamos nos harmonizar para estudar um pouco mais do Evangelho que nos trouxeste, Senhor. Obrigado, obrigado por tudo, por tanto amparo que recebemos. Abençoa, Senhor, os nossos lares, assim como os lares de todos os nossos irmãos de humanidade. Abençoa, Senhor, aqueles que neste momento, onde quer que se encontrem, estejam em sofrimento. Abençoa os nossos anjos guardiões, que tanto trabalho desenvolvem ao longo dos dias e das noites. Que as tuas bênçãos estejam conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Quero dizer a todos, todas que estão presentes, que hoje os versículos que temos pela frente são aqueles versículos das pegadas na areia, onde o caminhante anda ao olhar para trás, vê que nos momentos mais difíceis só havia um par de pegadas na estrada da sua vida, no caminho, né? Marcadas na areia de uma praia, ou talvez na beira de um rio. E ele vê que em toda a sua vida há dois pares de pegadas. Ele e Jesus. E nos momentos mais difíceis ele só vê um par de pegadas e reclama com Jesus que nos momentos mais difíceis ele esteve só. E ele diz, Jesus responde, não, meu filho, nesses momentos eu te carreguei no colo. Hoje, eu considero que o tema de hoje é esse momento em que a gente é pego no colo, porque é muito bom o que veremos hoje, porque nós recebemos, não é? O Evangelho nos dá muitas lições, advertências, orientações, mas hoje o tema é cuidado, o tema é calma, o tema é Deus está conosco, não estamos desamparados, o tema é confiemos em Deus, que sabe e nos oferece aquilo que necessitamos. Só tem um detalhezinho que Jesus coloca e nós vamos ver. Nós estávamos vendo que nós estamos seguindo algumas orientações que Jesus nos dá ao longo do Sermão da Montanha. Já tivemos as obras de justiça, tivemos antes das obras de justiça aqueles seis contrastes na interpretação da lei, depois tivemos as obras de justiça. Agora estamos vendo 3 proibições. E aqui o termo proibição, como vimos na semana passada,
é um termo que busca marcar a importância de nos determos frente a certos impulsos de querermos fazer algo que não nos faz bem. Então, é algo que vai além da advertência. É como se Jesus nos pegasse nos ombros, gentilmente, não sacode, né? Pegasse-nos pelos ombros, assim na nossa frente, e dissesse: para, presta atenção, acalma-te. A primeira proibição que vimos foi sobre não entesourarmos para nós tesouros sobre a terra. Ele não diz para que não entesourássemos tesouros. Tesouros são para ser entesourados. Então é para entesourarmos tesouros espirituais. Que são os tesouros espirituais? São os tesouros morais. São os que dão brilho à nossa alma. E tem um ditado que diz que nem tudo que reluz é ouro, não é? Nem tudo que parece importante é realmente importante para o espírito imortal. Os tesouros do mundo, eles têm a sua importância relativa, pois sendo bem empregados, e temos isso, não é? Até mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo, se empregamos bem o tesouro da riqueza material, no progresso da humanidade, se um homem rico constrói, uma pessoa rica constrói uma fábrica, esta fábrica produz para o progresso da humanidade, esta fábrica emprega pessoas, ajuda com que essas pessoas se mantenham, muito bem-vindo e muito bom uso faz da prova dos recursos materiais. Mas esse não deve ser o nosso objetivo a ser conquistado em primeira instância. Em primeira instância, são esses tesouros aqui. Esses são os nossos objetivos como espíritos imortais. Os tesouros materiais, eles não são fins, eles são meio. No entanto, se confundimos isto e começamos a buscar o meio como sendo o objetivo, como sendo o fim, fica tudo confuso e fácil é que caiamos, que nos percamos na estrada moral, na estrada de ascensão, de progresso espiritual. A primeira lição foi essa, e ele conclui, Jesus, nós estamos no Sermão da Montanha, estamos no capítulo 6, hoje vamos começar aqui o versículo 25, mas no versículo 24, Jesus então conclui a questão do entesourar, e colocando aqui, não é, objetivo e meio, que não é possível servir a dois senhores. Ou bem eu vou colocar meus esforços de prioridade num ponto, ou bem eu vou colocar meus esforços de prioridade no outro ponto. Ora, se eu tenho o ponto do objetivo está aqui, o ponto do meio está aqui. Se eu inverto, se eu tento atender os dois, não, eu quero muito isto, mas eu quero muito isto. Então eu vou, mas não vou, porque eu vou, mas eu volto. Eu vou, mas eu volto. Eu não consigo chegar até aqui. Porque toda vez que eu me afasto da materialidade, dos tesouros da matéria densa, isto me incomoda, este desapego. Então eu vou, mas não vou, eu fico. Eu quero me expandir espiritualmente, moralmente, mas estou chumbado, preso ainda, porque considero como um valor,
como um tesouro, objetivo da minha encarnação, conquistar estes tesouros materiais. Então eu não consigo ir, eu não consigo servir a esses dois objetivos. Por quê? Porque não são dois objetivos. Para o espírito imortal existe um objetivo, e o outro é apenas um meio para se atingir o objetivo. Se nós pensarmos, mas eu estou na matéria, eu estou na matéria. Mas se eu fico pensando como encarnado, eu me perco. Porque eu não sou o encarnado, eu só estou encarnado. E eu estou mesmo de passagem. Se nós ficarmos buscando esses pesos, lembramos até aqui do Tesouro do Castelo, da história de Camilo, né, do livro Nas Telas do Infinito, nos confundimos, nos atropelamos e quando voltamos à condição de espíritos imortais, distantes desta matéria densa, estamos nós chumbados e apegados a uma matéria que não mais faz parte de nós. E aí vem o tema de hoje. A nossa segunda proibição. Não vos inquieteis. Não vos inquieteis. Inquietação, aflição, insegurança, barra medo, né? Ansiedade, preocupação. Isto aqui, esse estado, ele nos é favorável? O que vocês acham? Esse estado de aflição, insegurança, medo, ansiedade, preocupação, se nós o alimentarmos durante os nossos dias e noites, isto vai nos fazer bem? Podemos adoecer? Podemos adoecer. Então, quando ele proíbe, é como um médico que proíbe. Não faça isso, porque você tem diabetes, você está arriscando sua saúde, você vai perder a visão, você vai perder os dedos. Então, não nos entreguemos a esses estados de alma, porque vamos perder a paz. Lembremos o que Jesus disse sobre a paz. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Porque a paz de Jesus é a paz do entesouramento dos tesouros espirituais. Vejamos o que ele nos diz a partir do versículo 25. Por isso, eu não acabei não falando do final do 24, né? Eu disse que ia falar do 24, não falei. Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então não tem como a gente ficar tendo foco nos dois tesouros, porque a gente vai acabar escolhendo um. Precisamos, porque senão vamos escolher, sem que nos demos conta, nós vamos escolher. Por isso vos digo, não vos inquieteis por vossa vida. E aqui ele fala que vida? A vida material. Jesus nos diz para que não nos inquietemos com a vida material. Aí a gente diz assim, Jesus não está sabendo, a gente está numa pandemia. Como não vou me inquietar? Jesus não está sabendo, porque é o primeiro problema que a humanidade passa, né? Nunca passou pela peste negra, né? Mas bobeira. Não vos inquieteis.
ai, tá vendo? Não vos inquieteis quando o quadro cai. Não vos inquieteis por vossa vida material. Com o que comereis, nem por vosso corpo, com o que vestireis. Vocês acham isso justo? A gente deve ou não deve se inquietar? A gente pensa, claro que sim, não é? Mas olha só, é que a gente fica. Por isso que nós não podemos ver, quando estamos estudando toda a ideia ou uma lição que Jesus nos traz, a gente não pode se prender no versículo. Porque se a gente se prende nesse versículo, a gente vai dizer assim, mas eu estou na carne. Como é que eu não vou me preocupar que o meu filho não tem comida? Porque tudo bem, eu posso até ficar sem comer, mas espera aí, eu não vou me preocupar, não estou conseguindo comprar comida. Mas nem para mim, nem para o meu filho. Com o que comereis, nós vamos adiante e depois vamos voltar. Porque é importante que a gente veja que para tudo que Jesus diz, que a gente não deve se inquietar. Lembra que eu disse no início que tinha um pequeno porém? Tem um critério. Faça isso. E então, você não precisa se inquietar. Ah, logo vi, né? Tava fácil demais, não tava? Não se inquieteis. E pronto, pronto. Não vos inquieteis. Mas eu não preciso fazer nada para não me inquietar? Não, eu tenho que fazer. Eu faço e aí não me inquieto. Eu vou trabalhar todo dia no meu trabalho e não me inquieto. Porque eu sei que no final do mês eu vou ter o quê? O salário, não vou? Mas eu fico tranquilo porque no final do mês, como é que você sabe que você vai ter um trabalho? Ou como é que você sabe que você vai ter um dinheiro no final do mês? Porque eu tenho ido trabalhar todo dia. Eu não tenho nada para ser descontado. Então eu vou ganhar aquele salário que eu já sei que é. Sem descontos é isso. Simples assim, não é? Então, quando ele diz, não vos inquieteis, porque não te faltará, não te faltará. Mas é preciso também que apresentemos algo. Estamos curiosos? O que será? O que será? Mas vejamos o que Jesus diz antes, porque ele só vai dizer isso lá no final. Jesus vai nos dizer por que a gente não precisa se inquietar com o que haverá de comer, com o que haverá de vestir. Porque ele diz: não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que a veste? Olhai as aves do céu, que não semeiam nem ceifam. Quem semeia e ceifa é o homem, não é? É o ser humano. As aves não fazem isso. Nem recolhem em celeiros. E vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis muito mais do que elas? Qual dentre vós pode, inquietando-se, acrescentar um côvado? O que ele quer dizer? Um côvado. Um côvado é uma medida de como centímetro, certo? E a estatura. É um côvado a estatura. Vamos imaginar, se eu ficar muito inquieta com a minha estatura, essa minha inquietação vai resolver a minha estatura? Eu posso. Não vale dizer botar um sapato de salto alto, tá? Nós estamos falando descalços. Nós não vamos mudar a nossa estatura, porque nós não temos ainda o quê? Condições para isto. Então, por que adianta a gente se inquietar? O que ele quer dizer? O que adianta a gente se inquietar por coisas que não podemos mudar? Tem certas coisas que nós não podemos mudar. Como é a oração da serenidade que os alcoólicos anônimos
ensinam: Senhor, dai-me força para mudar aquilo que eu posso mudar e serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar. E dai-me sabedoria para discernir o primeiro do segundo. Então, tem coisas que nós podemos mudar, tem coisas que nós não podemos mudar. Tem coisas que nós podemos fazer, mas não da forma que queríamos fazer. Se perdemos um ente querido, adianta a aflição, porque eu queria que o ente querido estivesse aqui do meu lado? O ente querido não vai estar mais fisicamente do meu lado. Toda essa dor, ela é natural, se chama luto. É um processo de ressignificar a vida com a falta, com a ausência desse ser amado. Então, o processo de luto vai ser o que eu posso fazer diante do que eu não posso mudar. É aceitar e viver o meu processo de luto e ressignificar a minha vida. Tudo isso dói? Dói. Mas nós estamos encarnados para passar por quê? Por provas e expiações, a fim de aprendermos certas coisas que essas experiências nos ensinam. Inclusive sobre a aceitação, sobre o amor que desapega, porque o verdadeiro amor, ele liberta. Isso só para falar na prova da perda de um ente querido. Mas nós temos outras tantas e tantas provas para vivermos. Se nós fizermos tudo como deve ser feito, nós estaremos com mais crédito ou mais demérito? Demérito é o descrédito, certo? Então vamos imaginar que nós temos mais crédito ou mais descrédito quando nós fazemos o que é certo. O que vocês acham? Façam assim, mais crédito ou mais descrédito? Estamos fazendo o que é certo. Estamos buscando a cada dia fazer o que é certo. Estamos somando créditos. Estamos somando créditos. Se estamos somando créditos, isso quer dizer que nós estamos aprendendo. Se nós estamos aprendendo pelo amor, a dor vai dizer, vai bater na, quando ela vai assim bater na porta, ela vai olhar e falar assim: aqui é fulana, fulano. Você está aprendendo com amor, vou passar adiante. Vai, passa adiante. Porque a gente tem como aprender sem que a dor bata nesta porta. É possível? Até quando ela bate. Mas eu já sei quem é Deus. Ele é o Pai. Ele é o Pai, não desampara. Eu estou fazendo tudo melhor que eu posso. Estou tentando conter as minhas más tendências. E Ele está vendo. Mas, historinha que a gente gosta por demais. Pequenininha, mas tão ilustrativa. Teresa de Ávila, aquela nossa irmã católica, doutora da igreja. Essa é uma história, mas é muito boa. Cai no rio com uma corrente forte e começa a se afogar e começa a chamar por Jesus para vir salvá-la e tirá-la das águas revoltosas do rio. E está ela lá: Senhor Jesus, me salva, buscando estender os braços para que o Senhor acolha das águas do rio. Mas está lá ela, engole água daqui, engole água de lá, engole água daqui, chama Jesus e chama Jesus.
E quando ela estava prestes a perder as forças, eis que a mão forte do Senhor a pega e a puxa para fora das águas do rio. E Jesus, com aquele sorriso que lhe é peculiar, doce, meigo, amoroso, diz para Teresa de Ávila: está vendo, Teresa, como eu trato os meus amigos? E Teresa, não perdendo a oportunidade de responder ao mestre com um toque de humor, diz: sim, Senhor, eu vejo. É por isso, Senhor Jesus, que os tendes tão poucos. Porque às vezes a gente pensa que o Senhor não está olhando, mas eu estou fazendo o que é certo. Por que não vem? Por que eu não recebo? Por que eu não tenho a minha necessidade atendida? Porque Jesus olha e fala assim: mas vai ter. E a gente, claro, pergunta: quando, Senhor? Eu estou precisando agora. Eu vou sucumbir. E ele diz: ainda não. Ainda não vai sucumbir, não. Você está forte aí. Tem muita. Tem. Dá para esperar. Vamos lá, vai se esforçando. Se esforça. E a gente vai reclamando, né? E vai chamando. Mas, Senhor, tá difícil, Senhor. Me ajuda, Senhor. E ele diz: já vou. Tô indo. Não tem essa do tô indo na nossa casa? Tô indo, já vou. Jesus diz: estou indo, já vou. Só que quando Jesus diz: estou indo, tá, já vou, ele realmente está vindo. E bem, só que o já de Jesus é um e o nosso já é o outro. A gente quer um já para ontem. E o já de Jesus, ele sabe direitinho até onde vão as nossas forças, até onde vai essa lição. Até onde nós precisamos testemunhar a nossa fé. A nossa fé. E aí a gente fica aflito, inseguro, com medo, ansioso, preocupado, porque, Senhor, eu estou me afogando. Senhor, está aí o Covid. Senhor, e o desemprego? Senhor, e a perda do ente querido? Senhor, Senhor, Senhor. E ele vai vir, vai vir. E quando vem, vem mesmo. E é aquele alívio. E a nossa vida muda assim, não muda? De um dia para o outro. Mas ontem eu estava tão ruim, tão mal, perturbado, e de repente as coisas se desfizeram como uma brisa que passa e leva aquela nuvem pesada. Qual dentre vós pode, inquietando-se, acrescentar um côvado à sua estatura? E com relação à veste, por que vos inquietais? Examinai os lírios do campo, como crescem. Não labutam, nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem Salomão, o rei Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Se a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, e aqui ele está falando desse mesmo lírio, desta mesma natureza, que serve muitas vezes ao homem. Quando ele fala aqui, é lançada ao forno. Deus assim as veste muito mais a vós, homens de pouca fé. Então, enfim, ele está tocando aí num valor importante, que é preciso juntar este valor aqui aos tesouros que vimos na primeira parte, que é o valor da fé. Lembra que nós dissemos quem é esse Pai? O que ele espera de nós?
Ele quer que nós aprendamos. Mas o que Deus quer que nós aprendamos? Esses tesouros morais, espirituais. E por que nós temos essas resistências? Isso tudo aqui é simplesmente uma consequência natural da nossa imaturidade espiritual. Nós somos ainda espíritos imaturos, muito jovens como espíritos. E precisamos amadurecer. Para amadurecer, de novo, né? Somos mandados para mundos de provas e expiações. São mundos de amadurecimento. Porque essa imaturidade espiritual é exatamente a nossa condição de espíritos imperfeitos. Nós estamos ainda na condição de espíritos imperfeitos. Isso quer dizer que somos espíritos adolescentes, espíritos muito jovens, que não temos ainda segurança porque nos falta bagagem, como é na nossa vida encarnada. Nós estamos somando. No correr dos séculos e das encarnações, nós estamos acumulando essas experiências, essas bagagens, adquirindo um aprimoramento do entendimento das leis de Deus. O entendimento do que seja realmente o objetivo que Deus quer de todos nós. E, afinal, quem é Deus? Tá tudo tão preto, né? Quem é Deus? Essa fé em Deus. Muitas pessoas têm fé em muitas coisas, não tem? Fé em Maria Santíssima, fé em Jesus, fé em Dr. Bezerra de Menezes, mas todas essas são fés secundárias. Deus. Jesus veio nos falar de quem? De Deus. O reino é de quem? De Deus. Ele não veio falar do reino de Jesus, do reino de Maria, do reino de Dr. Bezerra de Menezes. Não veio. Ele veio falar do reino de Deus. Deus é o Senhor, o Criador, o Pai. É a Ele, Deus, que deve ser feita a nossa primeira, mais importante ligação. Como é a máxima que Jesus nos traz como toda a lei e os profetas? Começa como? Amar o próximo como a si mesmo? Começa assim? Sim ou não? É amar o próximo como a si mesmo? É assim que começa a máxima? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Às vezes a gente vai para o segundo. Por quê? Porque se eu amar o próximo como a mim mesmo, eu estou amando a Deus. Ok, é verdade isto. Mas às vezes perdemos a oportunidade de refletir sobre essa nossa ligação com Ele. Essa nossa ligação com Ele. Deus, nosso Pai Celestial. O primeiro princípio básico da doutrina espírita. É o primeiro. Não é o segundo, terceiro, quarto ou quinto. É o primeiro. A existência de Deus. E se eu reconheço a existência de Deus, e logo o segundo é a existência do Espírito, qual é a ligação do segundo com o primeiro? E se eu sou Espírito, como está a minha ligação com esse primeiro princípio? Que é só o meu Criador.
E é ele, que está em mim, com todas as suas leis perfeitas. E nós aí nos colocamos como os perfectíveis, bastando para isto trabalhar, ele está em nós para que cresçamos e tomemos posse do reino que está em nós. Mas ainda estamos muito alheios a isso. Por quê? Porque tudo isto aqui, a aflição, a insegurança, o medo, a ansiedade, a preocupação, nos coloca perto ou longe de Deus? Não muito perto, né? Se estamos inseguros, estamos assim, mas será que Deus está cuidando mesmo de mim? Será que Ele realmente vai resolver meu problema? E se eu começo a pensar assim e me afasto dele? Vamos lembrar da Teresa de Ávila? Ela estava se afogando, vocês lembram? Mas o que ela procurava manter? O braço estendido. Ela estava atenta para ser resgatada. E se nós começamos a atormentarmos-nos e acharmos que não vamos ser ajudados, naturalmente nós vamos baixar o braço e vamos dizer: Deus não me ajudou. Mas eu estava pronta para ser resgatada? Eu estava confiando que Ele ia me tirar do meu buraco? Ou eu deixei de acreditar? Porque Ele não vai fazer isso por nós, não é? Ele vai na hora certa. Ele vai nos ajudar a sair da dificuldade. Ai, mas quando que é isso, hein? Isso é o tempo de... É o tempo de Deus. É Ele que sabe. Mas eu tenho que saber que Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe qual vai ser a hora. Que Ele está simplesmente me colocando numa palavra que eu gosto. Gosto mais da palavra do que vivê-la, vou confessar. Que é o eu preciso de um quadro grande, pelo amor de Deus. Que é o testemunho. O testemunho. Jesus às vezes ensinava e dizia assim: crês nisso? Ele falava, trazia lição. No final, ele dizia: crês nisso? Você realmente está acreditando no que eu estou te falando? Aí vem a prova. Né? Mundo de provas e expiações. É isso. É quando estamos vivendo um testemunho. É quando somos avaliados no quanto estamos realmente aprendendo o que a vida está nos oferecendo. Momentos desafiadores, sem sombra de dúvida. Os momentos de testemunho. Mas são aquelas bagagens que nós dissemos que vamos acumulando no decorrer da nossa caminhada naquela praia onde existem dois pares de pegadas. Examinai os lírios do campo, já vimos, não é? Se a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, na verdade ao forno, Deus assim as veste, muito mais a vós, homens de pouca fé. Fé em Deus, porque é Ele que veste os lírios do campo. E é Ele que cuida muito mais a nós. E aí ele vai, no versículo 31, ele já falou do comer,
Não, ele já falou do vestir, e agora ele vai falar do comer. No versículo 31 ele diz: portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou que vestiremos? Pois estas coisas os gentios buscam. Os gentios são os que não são judeus. Ao tempo de Jesus ainda é assim. Mas só que hoje, diferente daquela época, naquela época, apenas os judeus eram monoteístas. Apenas os judeus tinham a crença no Deus único. Apenas eles. Só os judeus. Mas hoje, todos, né, temos várias e várias religiões que têm também a crença no Deus único. Então ele diz aqui que os gentios também buscam isso. E aí ele vai nos dizer aquele critério. De fato, vosso Pai Celestial, Jesus chama Deus de Pai Celestial. Sabe que necessitais de todas essas coisas. Olha o que ele vai dizer. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Consequentemente, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então peraí, tem critério, né? Nós chegamos a falar, mas não trouxe. Vai ser impossível apagar isso. Vai ser impossível. Tem critério. E o critério é: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. É nos seguirmos pelas leis de Deus. É usarmos o nosso livre-arbítrio, alicerçando-o nas leis de Deus. E fazendo isso, fazendo o melhor possível, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas lembrando que, quando é que serão acrescentadas? No tempo de Deus. Nós vamos fazer, mas não é que nem a criança faz com pai e mãe. Já fiz, quero agora. A gente faz. E está feito. Porque se fazemos o bem, o que nós fazemos de especial? Porque o bem é simplesmente o que nos cabe fazer. O bem é o que nos cabe fazer. Quando a gente ainda acha que está fazendo algo especial porque simplesmente está fazendo, cumprindo as leis de Deus que estão na nossa consciência, é porque a gente ainda não amadureceu direito o que a gente está fazendo. E só por isso valia mais uns minutinhos na cadeirinha do pensamento. Você ainda não pensou direitinho, vai lá, pensa um pouquinho mais. Você está se achando, né? Só porque você fez a sua obrigação, você cumpriu o seu dever, você está se achando top. É bem assim, não. Menos. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Agora vamos aqui a um instante de reflexão. Estamos nós, entra um século, sai século, e a gente dando murro em ponta de faca, dando murro em ponta de faca, dando murro em ponta de faca, de repente a gente para, porque a gente cansa. Né? Chega uma hora que a gente cansa de dar murro em ponta de faca, e a gente para de fazer isso e começa a fazer as coisas certas. Aí começa a fazer as coisas certas e já quer que tudo mude. A gente escreveu isso aqui, de séculos e séculos de problema. Aí a gente passa 3 páginas fazendo
o que é certo. Aqui. A gente está fazendo o que é certo. Aí a gente começa assim, ó, já fiz o que é certo. Vamos lá? Tem que rir, não tem? Porque a gente está dizendo o quê? Mas eu não lembro disso aqui. Mas aí a gente dá o azar de se dizer o quê? Espírita. Ah, você é daquele grupo que acredita em reencarnação, é isso mesmo? Aham. Ah, então você sabe disso aqui? Ah, então você sabe disso, né? Você sabe, né? Que você tem história, né? Você já tem um bocado de história. Vamos pensar, por que Deus não me dá quando eu quero? Porque ele não é um torturador, ele não está tirando, né? Ele não está assim, se engraçando com a minha cara. Existe um propósito. Ele quer nos ajudar a que não seja simplesmente, sabe aquele fogo de palha? Por isso o testemunho, né? Muitas pessoas começam a fazer o que é certo, até que a chapa comece a esquentar. Pode ser que a pessoa deixe de fazer o que é certo? Onde está um momento em que Jesus nos fala sobre isso? Em que as pessoas se aproximam da palavra de Deus e que as lutas do mundo fazem com que ele desanime e se afaste. Onde está algo que Jesus nos trouxe como lição que fala sobre isso? A parábola do semeador. Na parábola do semeador, nós temos as sementes que caem à beira do caminho, as que caem entre as pedras, as que caem entre os espinheiros. Então, as que caem à beira do caminho, a pessoa nem estava realmente preparada ainda para ouvir nada, nem faz efeito. Mas quando cai entre as pedras, há aquela euforia. Mas aí vem as pressões do mundo e a pessoa volta para o mundo e se afasta das questões espirituais. Quando cai entre os espinheiros, falamos sobre as pedras, agora entre os espinheiros, ela de novo ela chega e se anima. Mas são muitas incompreensões que ela acha não ser justo e também aquilo começa a abafar. Primeiro seca na primeira, depois abafa também e o que dos dois, tanto no segundo quanto no terceiro, tanto entre espinhos quanto entre pedras. No início tudo vem muito animado. Ai, que legal! Nossa, Jesus é. Tô dentro. Ah, tocou minha alma. Agora, finalmente entendi, descobri a doutrina espírita, tô reencarnado, gente, isso tudo é muito bom. Mas é muita incompreensão, gente. Isso não quero, não. Isso tá muito difícil. Ou, ai, gente, mas olha, não tem tempo porque tem academia, tem o curso disso, o curso daquilo. Eu até queria, eu acho super legal, sabe? Jesus, tocou meu coração, né? Como não? Mas tem essas outras coisas, estão me solicitando, o mundo solicita. Ainda o quê? Olha os tesouros. Mas tudo isso acontece ainda, e ainda é natural que assim aconteça, por quê? Porque ainda estamos imaturos espiritualmente. Menos imaturos do que há 500 anos atrás, ok? Mas mais imaturos do que estaremos daqui a 500 anos. O fato é que estamos no momento, podemos dizer, que caímos no rio. Uns estão mais perto da margem, uns estão sentindo uma pedrinha onde pode apanhar a ponta do pé, né? Não estão engolindo muita água, não tanta. Outros já estão engolindo mais. Mas eu diria que a humanidade inteira caiu nesse rio. É um rio grande pra caramba. E estamos lá em prova. Com relação à nossa segurança,
a nossa confiança, porque insegurança, vamos trocar, né? Vamos falar de confiança, de segurança, trocar o medo pela confiança. A ansiedade, eu sei, é Jesus, é Deus, é Pai. Tá tudo ok, tá bem entregue. Mas eu vou querer ficar ansioso mesmo assim. É uma coisa assim da gente ficar conversando com a gente. Gente, 5 minutos. Peraí, como é que é? Deus é pai? Ai, é mesmo, pai? Não, é pai. Lembra? Tá bom. Você tem certeza? Tem. Aí a gente fica naquela coisa de é pai, nós já vimos isso, para com isso. Isso é uma coisa que ficava bem em você há 300 anos atrás. Não fica bem agora. Agora você se diz espírita, estuda Kardec. Como diria Emmanuel para Chico naquele avião, morra, mas morra com educação. Mas o que Chico fez? Ah, não, tá todo mundo gritando, vou gritar também. Vale-me Nossa Senhora! Chico, ele é mostrando, olha só, é um excelente exemplo de uma pessoa do planeta Terra, gente. E isso vendo Emmanuel, tá? Imagina como estavam os outros que não tinham Emmanuel para ver. Até porque Emmanuel também não disse que eles não iam morrer. Olha lá, coisinha de seguidor de Jesus, né? Podia tirar Chico dizendo, calma, Chico, o avião não vai cair, não paga esse mico, tô sabendo, isso vai ficar tudo bem. Mas não, Emmanuel ficou olhando. Nós podemos morrer, não podemos, Emmanuel? É, realmente pode. É aquela história, basta estar vivo para morrer, né? Qualquer um pode morrer. Aí, mas ele se desesperou, né? Porque se o Emmanuel está dizendo que eles podiam morrer, ele já levou a informação como verdade. Olha como é que a gente, quando está com medo, a gente pode levar informações falsas. Mas para a gente estar com tanto medo que a gente começa a ouvir o que não está sendo dito. Preocupação. Vocês sabem que existe um estudo dizendo que apenas 2% das nossas preocupações se realizam. Vocês sabem disso, né? 2% das nossas preocupações se realizam. Olha quanto tempo inútil a gente gasta pensando em coisas que não vão acontecer. E se o mundo acabar? Quem já não pensou isso? Se o mundo acabar, tem assim de mundo por aí para a gente ir. Vamos ficar no meio do universo fazendo assim? Esperando alguém pegar a gente para levar para outro mundo? É isso, a gente vai estar jogado no universo, bilhões de espíritos. Estamos aceitando, pode ser Marte, Júpiter, qualquer coisa. Você vai para que lado? Eu estou indo junto. É assim, nós somos cuidados, somos amparados. Esse trecho nos fala o tempo todo Jesus. Para de ficar ansioso, não fique inseguro. Você está amparado, você é cuidado, mas faça a sua parte. Portanto, diz Jesus no versículo 34, reforçando o que ele disse no versículo 25. No 25 ele diz, por isso vos digo, não vos inquieteis. Lá no 34 ele diz, portanto, não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Por que esse foco no dia de hoje? Porque o dia de hoje é o presente, é o agora, é o único espaço de tempo onde é possível a nossa ação. Não podemos agir no passado, não podemos agir no futuro. Daí Jesus destaca, para de pensar no futuro. Faça hoje o seu melhor. O futuro dará conta de si. Ora, se nós plantamos hoje uma boa fruta, ficaremos com medo de termos fome amanhã?
Não, porque esta fruta frutificará, essa plantinha vai crescer, vai dar fruto e eu vou me alimentar. Por isso ele diz: a cada dia basta o seu mal. O mal de hoje, ou seja, a necessidade de hoje é o quê? Plantar. Para que não venha a faltar. Só que aqui não são árvores. Árvores. Vamos plantar os tesouros espirituais. Vamos fazer o nosso melhor, de acordo com o que o Evangelho nos traz. Todos bem confortáveis no colo de Jesus? E terminamos o capítulo 6. Semana que vem, daremos início ao capítulo 7, com a última das 3 proibições. Hoje vimos do versículo 25 ao versículo 34 do capítulo 6. Nós vamos fazer a prece final e depois vamos ligar o microfone para, caso tenha alguma questão, nós passaremos essa parte ao final. Vamos fazer a nossa prece? Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por esses momentos em que aqui estudamos o Teu Evangelho à luz da doutrina. Quantas bênçãos, Senhor. Ampara-nos em nossos momentos de fragilidade. Ajuda-nos a nos lembrarmos de nosso Pai Celestial, que em tudo nos ampara e nos assiste. Que as tuas bênçãos, Jesus, estejam em nós e entre nós, aonde quer que estejamos, com quem quer que estejamos, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus. Vamos parar aqui.